Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Douglas Neves. Eu sou a Lívia Mendes e estamos iniciando o ano letivo de 2021. Essa é a nossa primeira semana do PET de Sociologia do terceiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre a sociologia e seu modo especial de ler e interpretar o mundo. Você sabe o que é sociologia? A sociologia é um campo do conhecimento que nos permite ler, interpretar e compreender a sociedade como se ela fosse um texto. Ao buscar explicações sobre o funcionamento da nossa sociedade, a disciplina exercita em nós um olhar questionador e uma postura investigativa em relação às causas e consequências dos fenômenos sociais que constroem e influenciam nossas vidas. As sociedades humanas são muito diversas, dinâmicas e complexas, e se constroem e reconstroem a partir das múltiplas relações que as pessoas e os grupos de pessoas estabelecem entre si. Essas relações sociais são muito variadas em tipo e escala, podendo incluir desde um simples aperto de mão, uma amizade, passando pelas relações familiares e de trabalho, ou até culminar em uma grande guerra mundial. Nesta primeira semana, você vai identificar os princípios que tornam o olhar sociológico diferente do olhar do senso comum sobre a realidade social. Bom, a ideia de pensar sociologicamente tem como principal objetivo se afastar do senso comum, a fim de realizar uma análise mais minuciosa das relações humanas. Não é a proposta julgar o senso comum como uma forma totalmente equivocada de enxergar os fenômenos sociais, mas limitada. A proposta é expor que esse modo de analisar as relações humanas não é suficiente para compreendê-las, uma vez que o senso comum não vai à raiz dos fenômenos, assim como não apresenta uma explicação sistematizada e racionalizada da realidade social, apesar de rica e interessante. Então vamos lá. Senso comum, o que é? Senso comum são as noções e conhecimentos compartilhados de geração em geração pelas pessoas em geral, em uma sociedade. O conhecimento do senso comum é construído na experiência mais imediata e cotidiana e está ao alcance fácil das pessoas. O olhar do senso comum não está acompanhado de uma postura questionadora em relação à realidade. A mídia, por exemplo, influencia o senso comum, a fim de favorecer seus próprios interesses e evitar a circulação de explicações sociológicas que inspirem transformações sociais. O olhar sociológico, já diferente do senso comum, é um olhar que envolve uma postura questionadora em relação às realidades sociais. Aqui, o movimento é o oposto do olhar do senso comum. Ao invés de aceitar sem questionamentos, produzir e naturalizar aquilo que está sendo dito pela maioria das pessoas, o que ele propõe é estranhar aquilo que consideramos normal ou natural, ou seja, desconstruir, desnaturalizar as ideias comumente reproduzidas pelas pessoas no dia a dia. É um olhar mais trabalhado, mais sistêmico. Bom, isso é tudo, pessoal. Por hoje nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula.